Olha, nessa terça-feira, o Tribunal de Contas da União julga o caso das diárias da Operação Lava Jato. O processo voltou a ser analisado após o STJ derrubar, no fim de junho, uma decisão da Justiça Federal do Paraná que suspendia o procedimento. E agora a gente conversa com o ex-procurador, ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Tudo bem, procurador? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Eu já começo perguntando, o senhor acha que essa análise na Justiça pode, inclusive, inviabilizar a candidatura do senhor à Câmara dos Deputados? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom dia, Tiago, Adriana, Roberto, Amanda. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Primeiro, a gente precisa entender o que está em questão nessa decisão do Tribunal de Contas da União. O que eles estão decidindo é se foi uma escolha sábia, econômica, você montar um time de especialistas que foram trazidos de diferentes lugares do país para atuar num caso de repercussão nacional. Com isso, houve o pagamento de diárias a esses procuradores que vieram de outros lugares, como qualquer empresa paga diárias, paga hotel, paga o transporte, quando desloca seus funcionários para trabalhar em um lugar diferente daqueles lugares em que eles vivem, em que eles moram com as suas famílias. É isso que está em questão. Se foi uma escolha sábia ou não, você investir 3 milhões de reais para recuperar 15 bilhões de reais por meio de especialistas. O que não está em questão? Não está em questão se houve desvio de dinheiro, não está em questão se as diárias foram devidamente usufruídas por pessoas que trabalharam, isso não está em questão. Também não está em questão nada que foi pago a mim, Deltan. Até agora a gente teve 12 manifestações de 3 órgãos diferentes dizendo que tudo foi regular, tudo foi correto. Então a gente teve manifestações que foram feitas dentro do Ministério Público, pela auditoria interna, pelos secretários gerais, pelo Procurador-Geral da República, teve 2 da área técnica do Tribunal de Contas, teve a manifestação do Ministério Público do Tribunal de Contas, teve a manifestação da Justiça Federal em primeira instância e todo mundo disse, os gastos foram regulares, tudo foi feito de forma econômica, a decisão foi sábia e mais. Deltan, ainda que não fosse assim, Deltan não tem nenhuma responsabilidade por esse sistema, porque Deltan atuava nas investigações e processos e não na área administrativa de pagamentos, ele não estabeleceu esse sistema. Então é isso que está em jogo amanhã. E, se você for olhar dentro das 4 linhas do campo, Tiago, em tese, esse caso ele não pode me deixar inelegível, não só porque o julgamento correto seria dizer, como todo mundo já disse, que foi regular, mas porque ainda que se julgasse que fosse regular, Deltan não tem nenhuma responsabilidade. E ainda que se passasse por cima de tudo isso e dissesse, não, foi irregular e Deltan tem responsabilidade, só se torna alguém inelegível uma decisão do TCU nesse tipo de situação quando tivesse em questão um ato de improbidade administrativa doloso, o que também não está em discussão. O que está em discussão é se a decisão foi sábia ou não foi sábia. Sim. E além de tudo isso é recorrível a decisão, e isso não deixa alguém inelegível uma decisão que é recorrível. Mas todo mundo está falando, inclusive a imprensa que fala com os ministros, que eles querem com essa decisão me tornar inelegível. Então não consigo entender. Eu tento entender, meus advogados tentam entender. Agora a gente sabe que o sistema é bruto, o sistema está reagindo, eu sou julgado por um ministro que estava lá no lançamento do jantar de pré-candidatura do Lula, que é afiliado político de Renan Calheiros, e por 3 outros que foram investigados na Lava Jato, que não quer dizer que eles tenham por si só responsabilidade, só por isso, mas que foram pessoas investigadas na Lava Jato. Roberto Mota. Bom dia, Deltan. É um prazer encontrar com você de novo. Eu queria o seu comentário sobre um fato. Recentemente, a vice-procuradora-geral da República afirmou que um ministro do STF teria violado o sistema acusatório ao determinar diretamente a realização de diligências pela Polícia Federal, assumindo funções que seriam privativas do Ministério Público. Inclusive, a vice-procuradora-geral disse que não usaria as evidências obtidas nessas diligências porque elas estariam contaminadas pela ilegalidade. Isso, para um leigo como eu, me pareceu um fato gravíssimo. No entanto, me espanta a mudez quase total a respeito desse fato, principalmente de grupos, de entidades, de pessoas que sempre gritam de uma forma muito estridente contra supostos ataques ao Estado Democrático de Direito. Qual é a sua avaliação desse episódio? Roberto, minha avaliação é que essa subprocuradora-geral, ela disse o óbvio. Ela disse o óbvio, que todo mundo sabe, que um juiz que é vítima, ele não pode investigar, que investigações não podem ser começadas de ofício, ou seja, por iniciativa própria de um juiz, de um ministro do Supremo Tribunal Federal,
O que a gente tem visto no Supremo são 3 coisas. Em primeiro lugar, insegurança jurídica. Em segundo lugar, ativismo judicial. Em terceiro lugar, casos de abuso, como esse. Casos em que a Constituição é rasgada, a lei é rasgada e se ultrapassam todas as linhas. Um juiz não pode investigar, o juiz não pode acusar, não pode fazer o papel do Ministério Público. E a gente viu no Supremo Tribunal Federal, em vários casos, especialmente no inquérito do Fim do Mundo, no inquérito dos atos antidemocráticos, no caso do Daniel Silveira, o Supremo Tribunal Federal excedendo completamente as suas funções. E o que a gente vê, como você bem colocou, Roberto Mota, é que o garantismo que eles estabelecem é o garantismo para os criminosos de colarinho branco. É o garantismo que derruba condenações e que livra pessoas condenadas por crimes de corrupção. Agora, eu preciso ressalvar, isso é feito por uma maioria de ministros com a resistência honrosa de alguns ministros que defendem lá honrosamente o combate à corrupção. Só deixa eu fazer uma correção. Eu falei que o caso do Tribunal de Contas vai ser julgado por esse ministro que eu mencionei, que estava lá no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, que é apadrinhado do Renan Calheiros, e por 3 outros investigados. Na verdade, 2 outros foram investigados, e em relação ao terceiro, o filho foi investigado, tá? Eu teria que checar se o pai também foi, mas o filho foi. Então, 3 pessoas que tiveram relação próxima com investigações da Lava Jato, que torna um momento, assim, uma coisa irônica, assim, né? A gente vai acabar sendo investigado numa coisa que todo mundo fala que está regular por pessoas que foram acusadas ou investigadas pela Lava Jato. Uma situação bem esdrúxula. Amanda? Procurador, bom dia. Eu não sei se eu entendi corretamente na sua, na sua primeira resposta, mas o senhor fez referência à improbidade administrativa dolosa. Isso já é uma referência à mudança da legislação aprovada recentemente pelo Congresso, que exige dolo para caracterizar a improbidade administrativa? E a segunda questão é que seu partido Podemos integrou na última hora agora a coligação da Simone Tebet, supostamente a coligação aí que representaria a terceira via. O senhor vai pedir voto para ela, votaria em Simone Tebet e num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que é o que todas as pesquisas indicam, com quem o senhor ficará? Oi, Amanda. Em relação à campanha presidencial, o que eu tenho feito sempre, em todo momento, é chamar a atenção das pessoas para o Congresso. Depois eu respondo a primeira pergunta, tá? Vou começar pela segunda. Em relação à campanha presidencial, então, eu sempre tenho buscado abrir os olhos das pessoas para o fato de que não importa quem sentar na cadeira de presidente, pode sentar o presidente do sonho de qualquer pessoa. A pessoa dorme, sonha com o presidente dos sonhos. Se essa pessoa sentar lá, e se a gente não tiver um bom Congresso, essa pessoa vai ficar refém de negociata, de fisiologismo, de corrupção e de toma lá da cá, como ficaram os últimos presidentes ao longo das últimas décadas. E toda grande decisão, toda grande reforma, reforma do sistema educacional, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa, reforma tributária, tudo aquilo de que o Brasil precisa passa pelo Congresso Nacional. Então eu sempre tenho deslocado o foco porque as pessoas ficam muito polarizadas numa eleição presidencial e dão pouca atenção para a eleição do Congresso Nacional. Tenho estimulado as pessoas a olharem causas, princípios, valores. O que eu já fiz foi me manifestar em relação ao eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E aí, na minha opinião, de acordo com minha visão de mundo, não tem como escolher, porque uma das opções contraria aquilo de mais básico que eu acredito, que é uma pessoa que sente na cadeira presidencial tem que ter um compromisso muito claro com integridade, não pode ter sido alguém que, como se comprovou nas gestões petistas, estava à frente de um governo que sistematizou a corrupção, que organizou grandes esquemas de corrupção no Mensalão e Lava Jato, né? Um governo em que tudo isso aconteceu. E voltando agora para a sua primeira questão, essa questão desse ato de improbidade administrativa doloso não tem a ver com essa mudança da lei de improbidade, não. Tem a ver com a lei de inelegibilidades. A lei da ficha limpa, o que ela estabelece? Que uma pessoa, para ela se tornar inelegível, ela tem que ter tido suas contas julgadas irregulares. Veja que no meu caso, eu não era ordenador de despesa, não tinha nem contas, não tem como ser julgado irregular algo em que eu não participo. Mas enfim, como eu disse, eles estão extrapolando todos os limites. E não só tem que ter contas julgadas irregulares, mas também por ato de improbidade administrativa, que esse ato pelo qual a conta foi julgada irregular, seja também um ato de improbidade administrativa e ainda que seja doloso. E veja que no meu caso não é isso que está em discussão, o que está em discussão é se a escolha foi a mais sábia ou não, foi a mais econômica ou não. Então, para eles me colocarem como alguém inelegível, eles têm que romper uma série de barreiras, e tem que conduzir esse processo a algo que seria um absurdo. Os primeiros vão ter que dizer que é irregular aquilo que já 12 órgãos falaram que foi irregular. Eles vão ter que me colocar como responsável por aquilo que todo mundo que falou nesse caso falou que eu não sou responsável. Além disso, eles vão ter que dizer que algo que é uma discussão sobre sabedoria de decisão,
que é se foi econômico ou não, é um ato de improbidade administrativa. Em quarto lugar, eles vão ter que falar que foi algo consciente, intencional, doloso, quando, de novo, eu não tenho nem ato meu lá. Então, eles têm que passar por tudo isso. Além de tudo isso, precisaria ser uma decisão irrecorrível, mas não é. É uma decisão que a gente pode recorrer para o plenário com efeito suspensivo. Então, eu fico olhando todos esses movimentos e eu fico, sinceramente, sem entender como que eles querem chegar aonde todos os jornalistas dizem que eles querem chegar. E saiu uma nova matéria nesse final de semana, dizendo que os ministros do TCU estão perguntando para todo mundo qual a minha fonte de recursos, qual a minha fonte de renda, se eu estaria fazendo consultorias para empresas, já adianto que não, porque eles querem tentar encontrar alguma coisa para eles me tirarem do jogo, porque o sistema não quer lava-jato no Congresso Nacional. O sistema não quer o combate à corrupção. O sistema político corrupto, que foi acuado, os seus aliados, não querem que o combate à corrupção, pessoas que lutam contra a corrupção, cheguem ao Congresso Nacional. Ok, conversamos com o ex-procurador Deltan Dallagnol. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Boa semana, a Jovem Pan vai acompanhar o julgamento amanhã. Até a próxima. Legal, eu que agradeço a todos vocês, deixo um grande abraço a vocês, a todo mundo que nos escuta e deixo o convite para as pessoas também nos seguirem nas redes sociais. A gente vai estar trazendo mais informações sobre esse julgamento, assim como a Jovem Pan, que sempre traz de modo muito claro. A gente também vai estar trazendo informações sobre isso e sobre outras questões de exercício da cidadania. Deixo o convite para me seguirem lá no @Deltan Dallagnol no Instagram. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez.